Estamos de volta com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Continuamos a entrevista com o jornalista Marcos Lodi, também com a endocrinologista a doutora Camila Maciel. Estão falando sobre a obesidade. E Marcos, você contava a sua história aqui, né? Que você chegou a pesar 254 quilos e hoje você está com 128. 128. E você ia falar então sobre a cirurgia, por favor. Sim. É que muitas pessoas, eu tenho lido alguns relatos de e-mails que as pessoas elas me enviam e falam: olha, achei a sua história muito boa, olha, realmente é uma história de sucesso. Eu também tenho vontade de fazer cirurgia. Aí eu chego para a pessoa e falo: você quer fazer cirurgia, mas você está sofrendo com obesidade? Ah, sim, eu já estou pesando os meus 95 quilos. Então, ou seja, existe uma banalização da cirurgia. Hoje as pessoas acham: mas eu vou fazer cirurgia de estômago, que é o modo mais rápido de emagrecer, sendo que elas não sabem o quão drástico é a cirurgia, porque a cirurgia é muito drástica. Ela não mexe só com a questão do estômago, mexe também com o psicológico. Muitas pessoas têm distúrbios psicológicos dos mais variados em virtude da cirurgia, porque realmente a pessoa muda por inteiro. E a equipe multidisciplinar, nesse caso, chega a ser muito positiva? Sim. Só que o que acontece muitas vezes é que as pessoas elas fazem a cirurgia e elas não voltam ao médico, elas não voltam ao psicólogo, elas não dão andamento. E onde esses distúrbios eles aparecem, muitas vezes as pessoas depois se arrependem de ter feito o procedimento. E esse acompanhamento é importante, né, doutora Camila? Muito importante. Então, como endocrinologista, eu também sinto que acontece dessa forma. A gente encaminha, sim, o paciente pro cirurgião, o paciente vai, faz a cirurgia e não retorna. E esse acompanhamento no pós-operatório é muito importante, porque essa cirurgia, claro que vai ter alguma consequência, né? Então, a perda de peso, ótimo, vai reduzir colesterol, diabetes, inclusive, pode regredir. Hipertensão, a gente consegue retirar as medicações antihipertensivas, dependendo do caso e do paciente, né? Então, mas o que acontece é o seguinte: o paciente, ele simplesmente abandona o médico no pós-operatório com uma certa frequência. E a gente tem que repor vitaminas, então principalmente a vitamina B12. Então é um paciente que pode evoluir com anemia, porque a absorção de ferro não está acontecendo da maneira adequada. Então a gente teria que repor com polivitamínico. Tem paciente que precisa de uma reposição específica do ferro, a vitamina D, que é super importante para os ossos, o cálcio, super importante para o osso também. Então, esses nutrientes todos, eles vão passar a ser absorvidos de uma maneira diferente, muito inferior a que realmente o paciente necessita. Então, o paciente pode ter queda de cabelo, pode evoluir, como eu disse, com anemia. A longo prazo, a médio e longo prazo, ele pode evoluir, inclusive com osteoporose precoce. Então, realmente, esse acompanhamento no pós-operatório, essas consequências todas eu estou falando, né, especificamente da endocrinologia, mas claro que o psicólogo ele precisa acompanhar também, o nutricionista precisa estar do lado do paciente, e isso a gente percebe com uma grande frequência. O paciente vai para a cirurgia e não acompanha depois. E a manutenção do peso, ela também é difícil, não é? É bem difícil, porque logo no primeiro mês, nos primeiros meses, a queda de peso é muito importante, só que ao longo dos anos, o que a gente vê de dados de literatura, o procedimento é relativamente novo, então a gente não tem muitos anos, né, de dados estatísticos para conversar, mas o que a gente já percebe nesse tempo que a cirurgia bariátrica tem é que existe o novo ganho de peso. Então o paciente consegue perder, mas tem dificuldade na manutenção, né? Então não só aquele paciente que faz dieta tem dificuldade na manutenção, aquele paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica, ele também tem dificuldade de manter o peso a longo prazo. Então o paciente precisa entender que indo para uma cirurgia assim, a atividade física vai continuar sendo importante, a dieta vai continuar existindo. Então ela é a solução para uma gama de problemas, mas não adianta achar que vai para a cirurgia e a dieta vai ser abandonada, ela não pode, inclusive, ser abandonada. Doutora Camila, a respeito de cirurgia bariátrica, qualquer hospital pode fazer? O hospital precisa ter uma adequação específica ou precisa de uma equipe médica específica para cada hospital? Queria que você explicasse isso para o público. É mais uma observação que tem no próprio consenso, né, da cirurgia bariátrica. O hospital tem que ter estrutura e equipe médica especializada. Então, isso é um dos pontos primordiais para que a cirurgia aconteça. Aqui em Juiz de Fora já realizamos cirurgia bariátrica. Sim, eu acho. Eu só não consigo te dizer sobre a estatística disso, mas eu sei que os principais hospitais fazem esse tipo de procedimento. E além de cada, a partir de qual idade?
Olha, de 18 a 65 anos de idade, está bem esclarecido, os critérios são esses que eu conversei com vocês. De 16 a 18 anos, dependendo do caso, o paciente pode ser submetido. Então, vai ser a conversa da equipe médica com a família. Abaixo de 16 anos, ela realmente não é indicada, a não ser para casos bem específicos, que são síndromes genéticas. E a partir de 65 anos também ela tem restrição. Então, de 18 a 65... Então, tem a cirurgia de redução. Existe um outro processo que é chamado o balão que infla no estômago. Isso. Existe o anel que comprime. Exatamente. São alguns procedimentos. Mais alguma... São basicamente esses. A gente tem a banda gástrica, que é um anelzinho que comprime o início do estômago. Então seria no quê? Já no diafragma? Seja o quê? Onde que seria? É no próprio estômago mesmo, na transição entre o esôfago e o estômago. Sim. Então é colocado esse anel e o ajuste é feito no próprio consultório médico. Então, pela infusão de sorinho fisiológico, a gente vai conseguindo estreitar cada vez mais essa passagem de comida do esôfago para o estômago. Tanto a banda gástrica quanto o balão gástrico, eles são utilizados, mas não naqueles pacientes com obesidade mórbida. Seria utilizado, então, no paciente obeso, mas como eu expliquei para vocês, aquele que tem obesidade grau 1, obesidade grau 2, porque existe sim uma redução de peso, que pode chegar, por exemplo, até 20 quilos, mas não é uma redução tão importante quanto o paciente obeso mórbido precisa realmente que essa redução aconteça. Agora, dos tipos de cirurgia, existem alguns tipos, algumas técnicas. Então, tem principalmente a técnica restritiva, que é aquela onde reduz o tamanho do estômago. Tem a técnica desabsortiva, que é aquela que vai mudar o trajeto do intestino. E tem uma outra técnica que tem sido mais bem falada, é a que utiliza um pouco de cada uma. Ela é a associação da restritiva com a desabsortiva, que é aquela que foi muito comentada por conta da... Lembra que todo mundo falou uma época de cirurgia para curar o diabetes? Uhum. Então, tanto a restritiva quanto a desabsortiva, ela pode ter um bom resultado com relação à glicose simplesmente pela perda de peso. Mas a associação das duas, quando foram estudar por que o paciente logo nos primeiros dias já tinha uma mudança bem grande nos valores de glicose, eles perceberam que tinham alguns fatores hormonais envolvidos nessa cirurgia também. E aí, por isso que ela ficou famosa como a cirurgia que reverteria o quadro do diabetes. Então, não seria só pela perda de peso, mas também pelas alterações hormonais que acontecem com a associação dessas duas técnicas. Eu queria fazer uma pergunta para o Marcos. Após a cirurgia, Marcos, em que a sua rotina alterou? Depois, assim, além da perda de peso, melhora a sua qualidade de vida. Eu tinha uma glicose já bem perto da diabetes. A minha glicose diminuiu de maneira drástica. Enfim, hoje eu consigo ter um padrão de vida muito melhor e as oportunidades começam a surgir justamente porque você tem você se sente uma pessoa nova, né? Você sente que você nasceu novamente. Uhum. Enfim, muda por inteiro a vida da gente. E você vê com bons olhos a exigência americana de já controlar de perto as crianças? Uma notícia que saiu no Fantástico domingo? Olha, sim, porque muitas vezes a criança, ela que sofre de obesidade, ela chega à fase adolescente, que foi o meu caso, nós temos muita dificuldade em assumir que somos obesos. Quando eu tinha 15 anos, eu não me achava tão gordinho. Eu falava, não, eu tô bem. Eu já estava com quase 150 quilos. Então, assim, a gente tem essa dificuldade em assumir que é obeso. Então, essa conscientização, ela é importante, justamente porque quando você assume, você passa a lutar para resolver o seu problema. Eu passei por diversos médicos, fui a diversos endócrinos e nada, eu não consegui resolver nada, porque eu não achava que eu estava no peso tão grande. E eu, como fui intérprete de carnaval, eu só senti realmente que eu precisava de uma mudança quando em 2006 eu fui desfilar no carnaval, eu não consegui desfilar. Porque eu não tinha mais respiração. Não, cantando, eu fui intérprete. E eu não conseguia mais cantar. Em 2005 ou 2006 eu não conseguia mais cantar. Simplesmente porque eu já sofria de apneia e eu tinha problemas sérios de respiração para cantar, enfim, eu não conseguia desfilar. Então ali foi um baque, foi o primeiro baque, para que realmente eu tivesse que tomar uma decisão. Ô Max, queria que você passasse o endereço do seu blog então para as pessoas que quiserem conhecê-lo. Acesse www.quandoeprecisoreagir, sem acento no blogspot.com.
quando é preciso reagir.blogspot.com, sem um acento no E, acento agudo. No próximo bloco vamos falar sobre a semana de estudos sobre a pobreza que foi realizada em Juiz de Fora na semana passada. Nós voltamos já já. Retornamos com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Falamos nos 2 primeiros blocos do programa de hoje sobre a obesidade e também sobre cirurgia bariátrica a partir da história do jornalista Marcos Lodge. Vamos falar sobre a semana de estudos sobre a pobreza que foi realizada em Juiz de Fora na semana passada. Só alguns dados para você aí de casa. Segundo o último censo do IBGE, um pouco mais de 16 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza no Brasil. E destes, um pouco mais de 11 milhões têm renda entre R$ 1 e R$ 70. A Semana de Estudos sobre a Pobreza e Intervenções Sociais, promovida pelo Instituto Human, foi realizada na semana passada. As causas e o enfrentamento da pobreza foram discutidos. Renato, eu queria continuar um pouco do assunto que foi discutido nos 2 primeiros blocos, a respeito do preconceito, né? Falava-se aqui sobre o preconceito contra a pessoa que é obesa, mas também há muito preconceito contra aquelas pessoas que são pobres, né? Sem dúvida, esse foi um ponto que motivou a discussão da Semana de Estudos.
E a gente entende que, primeiro, esse preconceito com o pobre, com a pobreza, inicia primeiro pelo não conhecimento da pobreza. Porque o que a gente percebe em nossa sociedade, uma sociedade que é meritocrática, que vai entender então que o pobre ele é culpado pela pobreza. Na verdade, o que está por trás aí do certo preconceito contra a pobreza é a ideia de que nós conseguimos alcançar o sucesso em nossa sociedade a partir de nossa luta. Ora, então, aquele que não tem sucesso é aquele que não lutou, né? Então, por trás disso está uma ideia de desclassificação do pobre. Nós acabamos culpabilizando o pobre pela própria pobreza. E a gente entende que a questão não é por aí. Foi isso que foi um dos pontos centrais de discussão na semana de estudos. E por onde que é? Se não é por aí, por onde que é, então? Primeiro, existe a ideia interessante que todos nós competimos segundo critérios iguais. Ou seja, existe essa lógica da igualdade. Todos nós entramos na sociedade a nível de competição em critérios iguais. E a questão não é por aí, porque, primeiro, vamos começar com algumas reflexões simples. Nenhum de nós escolheu a família que a gente nasceu. Só que, eu não gosto de trabalhar muito com dados numéricos, porque eu acho que isso esvazia a discussão sobre pobreza, mas vou trabalhar com um dado interessante. Tem um estudo que prova de que se você nasce numa favela, tá? Se você nasceu numa favela e você não escolheu isso, automaticamente você tem 20 anos menos de vida, em média, e 3 vezes mais chance de morrer, se você não nasce numa favela. Olha que interessante, o fato de você ter nascido numa favela, que não foi uma escolha sua, já te coloca numa situação, a nível de competição social, extremamente inferior. E aí, a lógica economicista do mercado parte do princípio, não, a educação resolve tudo. Né? Então, nós temos que dar educação para as pessoas, esse é um discurso muito comum, né? Não, nós temos que educar as pessoas, promover ações de educação, porque isso vai fazer o enfrentamento da pobreza. Isso gera diversos desafios. Primeiro, você começa a responsabilizar a escola por a solução de um problema ou de um desafio que não perpassa a escola. Começa lá na família. Porque, na verdade, a construção da pobreza, a gente tem aí, o problema é o senso comum. O senso comum diz pra gente que a construção da pobreza começa na escola, porque o cara não estudou, então ao não estudar ele não conseguiu um bom emprego, e aí então ele ficou para trás no mercado. Só que a gente vai perceber que a construção da pobreza começa lá na gravidez, porque, na verdade, é naquele momento em que aquela criança vai absorver um conjunto de valores, um conjunto de posturas e vai se inserir numa realidade, tá, de falta de desafios, de falta de oportunidades que vão levar ao desenvolvimento de um quadro de pobreza. Só que a gente vai pegar esse quadro lá na frente e vai tentar dizer o seguinte, não, vocês estão competindo de igual para igual, e não estão. Porque existe o que a sociologia vai chamar dos pressupostos. Existe uma ausência dos pressupostos naquele que se configura nesse quadro de pobreza, que leva ele a uma situação que ele não consegue absorver as oportunidades que de repente são dadas a um outro grupo de pessoas. Aí a gente cai num outro mito da pobreza, que é um mito interessantíssimo, que é o mito do seguinte, que a oportunidade é um enfrentamento à pobreza. Ou seja, a gente acredita que dando oportunidade aos pobres, nós estaremos ajudando-os a superar a pobreza. Isso é um mito. Por quê? Porque é importante entender o seguinte, se é verdade que a falta de oportunidades gera pobreza, isso é verdade, não é verdade que a presença de oportunidades enfrenta a pobreza. Por quê? Porque na medida em que faltam os pressupostos daquela pessoa para conseguir pegar essas oportunidades, aproveitá-las, a oportunidade acaba não gerando enfrentamento à pobreza. Só que o que ela gera, essa oportunidade, ela gera um aumento do preconceito, para dizer o seguinte, olha, eu te dei oportunidade, você não quis. Ah lá, tá vendo, ele não quer nada. Eu dei a oportunidade para ele trabalhar aqui em casa, dei um emprego para ele, e ele faltou no emprego, ele não deu conta, olha lá, ele não quer nada. Então, a culpa dele ser pobre é dele. Na verdade, a gente constrói uma estrutura que nos leva a pensar que eles são culpados pela realidade que vivem. Ô, Renato, eu não sei qual que é a sua formação. O seu discurso é muito interessante, muito bonito, mas eu fui muito pobre. Nasci e fui criado em casa de pau a pique. E só vim caçar o meu primeiro par de sapato quando entrei para o Exército. Porque eu descobri que, sendo militar, eu sairia da pobreza. Mas eu tive vontade. Eu poderia ter sido eliminado. Fala assim, você é da zona rural? Não precisamos de você. Eu poderia voltar para a zona rural. E continuar andando descalço, talvez com os dentes cariados, com roupas maltrapilhas,
Ou seja, mas eu tive vontade. Antes de tudo. Então, eu acho que para sair da pobreza tem que ter vontade. Se não houver vontade, política nenhuma, ajuda nenhuma vai fazer você sair da pobreza. Se não houver despertar da vontade. Eu concordo plenamente com você, só que eu penso que a gente precisa aprofundar um pouquinho mais na análise. Essa é a questão. Primeiro, falando de formação, eu acabei rodando por formações diferentes, buscando compreender. Porque o problema da pobreza é que ele é um evento multidimensional. E a gente muitas vezes enfoca a pobreza a partir só de um ângulo. E isso nos dá uma visão parcial da pobreza. Um exemplo, você vai trazer que você viveu uma situação de bastante simplicidade, pobreza, mas que teve vontade e que essa vontade lhe permitiu superá-la. Pois é, por que você teve essa vontade? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Ou seja, quais são os fatores de tua criação, quais são os fatores da cultura familiar que você viveu, que lhe permitiram posturas de enfrentamento? Você vai ver o caso do Marcos. O caso do Marcos, do primeiro bloco, é extremamente interessante. Vontade. Ele viveu uma situação de preconceito, de desafios, mas ele tinha algo que lhe permitiu enfrentar isso. A gente vai chamar isso de resiliência, por exemplo, indo para a psicologia, seria resiliência. Ou seja, ele teve algo que lhe permitiu lidar com isso. Agora, é esse algo, é aí que a discussão que a gente busca fazer, compreender o seguinte: o que permite uma pessoa ter esses tais mecanismos, tá, que levam ela a uma postura diferenciada dos desafios da vida. Porque é o seguinte, desafios todo mundo passa. Você pega um exemplo que eu acompanhei no início desse ano. Ocorreram aquelas situações horríveis lá na região do no Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis. Algumas pessoas perderam tudo. Elas perderam a casa, elas perderam o trabalho, elas perderam membros da família, elas perderam toda a estrutura que lhes permitia a sobrevivência. Mas não necessariamente aquelas pessoas desenvolveram um quadro de pobreza a partir dali. Aquilo não os fez pobres, ou seja, é importante entender isso. A pobreza não surge a partir de um fato. A pobreza, ela surge a partir de um processo, é uma construção histórica, é na história da vida do sujeito, na medida em que ele vai lidando com as situações, é que ele vai desenvolver esse quadro de pobreza. E aí já tem uma conclusão interessante que a gente discutiu muito na semana de pobreza. Se a pobreza, o erro de achar que a pobreza é um fato, é pensar que um outro fato a desconstruirá. E o passo importante de compreender que a pobreza é um processo, é compreender também que só num processo é que nós conseguiremos desconstruí-la, ou desconstruir os fatores que... Eu já te conheço há bastante tempo, porque já trabalhei, inclusive, em feiras de saúde, na ABAN, lá no bairro de Lourdes, e eu fiquei impressionado com a sua tenacidade, com a sua desenvoltura em criar vários segmentos da ABAN, ou várias unidades de atendimento. Você perguntou, eu não sei qual que é a sua formação... A minha primeira formação, aparentemente, não tem muito a ver com a questão social, porque eu sou físico, tá? Mas aí, a partir da física, eu fiz especialização em psicologia, em filosofia, em administração. Eu fui buscando algumas formações que me permitissem um olhar mais amplo em relação aos diversos fenômenos que estão ligados à pobreza. Ou seja, na verdade, essa formação foi em busca de uma compreensão ligada à pobreza. Então, há 2000 anos, mais de 2000 anos, Jesus Cristo já combatia isso, combatia a própria pobreza, né? E nós não resolvemos uma pobreza. Você acha que nós teremos a chance de minimizar a pobreza nesse país? Pois é, a sua pergunta é muito interessante porque ela é uma das motivadoras da Semana de Pobreza. Eu queria refletir uma coisa, que é o seguinte: a partir da Segunda Guerra Mundial, existia um mito de que o desenvolvimento e que a geração de riqueza iriam acabar com a pobreza. Depois, nós vivemos o mito de que a tecnologia e os avanços tecnológicos iriam avançar com a pobreza. O que nós vimos? Isso não aconteceu. A tecnologia chegou, ocorreram desenvolvimento, ocorreu geração de riqueza, mas isso não impactou a pobreza. O que a gente percebe é que no mundo inteiro a pobreza cresce. Então, na verdade, aí parte a nossa reflexão. Será que nós não precisamos rever os nossos conceitos de pobreza? Porque o que a gente tem visto é o seguinte: nos últimos 20 anos, foram anos assim importantíssimos para a temática da pobreza. Dando alguns exemplos. A nível de legislação no Brasil, os últimos 20 anos foram marcantes a nível das leis. Em 1993 foi promulgada a LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, que é uma base da questão social. Depois nós tivemos, em 2004, a Política Nacional de Assistência Social. Em 2005, o Sistema Único de Assistência Social. Ou seja,
a nível de legislação, nós estamos vivendo um momento importantíssimo de evolução. A nível de cultura, nós também vivemos um momento, mas que ainda está bastante conturbado, que é a evolução da caridade, da filantropia para a responsabilidade social. Você pode ver que a gente, a nível de sociedade, você já começa a ver um amadurecimento dessa postura diante da pobreza. Apesar de que, dentro dessa linha, nós temos, por exemplo, o surgimento das ONGs, que vivemos um momento complexo na nossa história, né, com os escândalos, com uma relação de ONG com imoralidades, que isso com certeza vai impactar nesse processo de amadurecimento do conceito do envolvimento da sociedade civil no enfrentamento da pobreza. Só que o que a gente percebe é o seguinte: apesar das leis terem evoluído, apesar de uma certa amadurecimento na postura, o que a gente percebe é que, e nos últimos 20 anos, nós vemos grandes descobertas a nível de economistas, a nível de pesquisadores, sobre o enfrentamento à pobreza. Só que isso não chegou até quem está na ponta agindo. O que a gente percebe é um hiato entre o meio acadêmico, quem pesquisa a pobreza, quem aprofunda a pobreza e quem implementa as ações, no meu caso, especificamente, que é onde eu pesquiso e trabalho, que é a sociedade civil organizada. Quando você pega, então, as entidades, as igrejas, que estão lá na ponta, fazendo ações de enfrentamento à pobreza, existe um hiato. O conceito de pobreza, que eles ainda persistem, é um conceito que já evoluiu bastante. Então, a Semana de Estudos sobre a Pobreza, na verdade, ela buscou provocar os participantes a um aprofundamento, a uma busca desse conhecimento novo, que está aí já há 20 anos, mas que, infelizmente, não chega em quem está na ponta. Quem está na ponta ainda está partindo do senso comum, entendendo que pobreza, um exemplo, é só ausência de renda, entendendo que pobreza se combate com oportunidade. Sobre isso que eu queria falar. Num dos meus textos, eu cito que muitas pessoas sofrem da síndrome da Gabriela. O que é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. E eu vou ser assim. Você não acha que falta uma conscientização maior nas escolas, preparando os nossos jovens através de palestras motivacionais? Porque isso a gente não vê no atual sistema de ensino no Brasil. Você não vê as palestras. Eu acho que há uma indústria de pobreza, a procriação desenfreada da pobreza, e procriação, eu culpo inclusive as igrejas, porque a igreja é contra o controle de natalidade, principalmente o católico, todos que são seguidores. Então, isso, nós não vamos chegar a um acerto disso nunca. Você hoje tem Minha Casa Minha Vida. Quando você constrói uma casa, nasce 2 filhos. Aí você precisa fazer mais 2 casas daqui uns dias, porque aqueles 2 filhos vão fazer mais 10 filhos. E assim nós não vamos chegar nunca a essa conclusão. Você, filosoficamente, eu acho que o seu discurso é maravilhoso e eu aceito, inclusive, parte dele. Mas na prática, a coisa funciona. Só deixa o Renato responder a pergunta do Marcos rapidinho, Renato. Ótimo o seu questionamento em relação à síndrome da Gabriela, e eu queria partir dele para fazer uma provocação primeiro. Porque o que acontece é que muitas vezes, para nós, classe média, que teoricamente, se você reparar, quem mais se envolve no combate à pobreza, a nível de sociedade civil organizada, é a classe média. Só que é interessante que interessa para a classe média a pobreza. E aí a gente vive essa tensão, que ao mesmo tempo eu enfrento a pobreza, ao mesmo tempo eu queria que a pobreza acabasse, mas ao mesmo tempo é interessante que eu tenha pobreza. Por quê? Porque como é que eu vou pagar R$40 a minha faxineira, se não existir a pobreza? Ora, se a classe pobre evoluir, eu vou ter uma competição muito maior para o meu filho, na hora do vestibular, na hora do emprego. Então, na verdade, é muito interessante você perguntar assim, essa tal síndrome da Gabriela, eu entendo que ela é sutilmente provocada até por aqueles que tentam enfrentar a pobreza. Por quê? Quer um exemplo? Uma das questões mais combatidas teoricamente hoje é o assistencialismo. Só que, na prática, o que a gente vê das ações, elas são assistencialistas. O que é o assistencialismo? Uma forma de ajudar que retroalimenta o problema. Na verdade, o que a gente tem é uma ajuda que vai pegar só nas consequências, na verdade, assim, usando uma linguagem simples. O assistencialismo são ações que visam manter o pobre vivo e não enfrentar a pobreza. E por quê? Por que será que nossa sociedade fala tão mal do assistencialismo, mas na hora que ela implementa as ações, ela é assistencialista? De alguma maneira, uma das hipóteses é que interessa para essa sociedade que essa classe continue. Então, e aí eu acho que entra o senso comum.
E aí eu acho que entra o senso comum, Sim. incentivo ao senso comum. Ou seja, você dá por um lado e retira pelo outro. Gente, só tem que fazer o nosso último intervalo aqui no programa. Nós voltamos já já. Física, eu sofro tanto. Porque meu departamento é de fisiologia. Mas, Marcos, a pobreza interessa para os políticos, Sim. para os religiosos. Ela chega a ser para a classe reforçada, né? Reforçada o Eu tempo todo. acho que a gente pode discutir uma coisa interessante agora, que a gente vai chamar da naturalização da pobreza. Como é que a gente não vê mais essa pobreza que está aí? E nos interessa essa naturalização. Muito interessante ver isso. Está por trás um pouco do que você está trazendo. Assim, até essa questão religiosa, eu não vou falar nisso, mas a igreja nada mais é do que um pronto-socorro. Ou seja, você só vai à igreja quando você está doente. Dificilmente você vai à igreja quando você está bem. Dificilmente. Mas Estou generalizando. esses incentivos, Bolsa Família, ele chega a reforçar, né? Porque eles entendem, vou falar a grande maioria, como ali um meio de estar buscando recurso. Né? Provoca isso. Provoca isso O que a que gente você conversa. entende pela Bolsa Família? Eu entendo que ela é uma proposta. Essa seria a pergunta. Se ela reforça a pobreza. Se ela realmente venha colaborar. Interessante aqui. Vou te passar a palavra, tá? Pra você perguntar. Deixa e eu aí, falar, Inácio, né? você está vinculado à universidade também, assim, não? Eu estou preparando mestrado na universidade. Eu estou fazendo uma pesquisa fora. Na verdade, eu tenho rodado, eu estive em 12 estados esse ano no Brasil, só a nível de pesquisa, levantando dados para a gente fazer um estudo comparativo sobre a pobreza no Brasil. Eu não tô Mestrado em entendendo qual essa área? Associação do Amigo do Noivo? Pergunta que a gente discute isso aí. Amigo do noivo? Ô, Renato, Coisa mais machista. Pergunta que você vai entender. Vai falar de pobreza. Mestrado né? em qual área? Amigo do noivo. Serviço social. Serviço social. Estou discutindo, assim, ainda estou montando os dados, porque na verdade eu fiquei na dúvida se eu fazia em sociologia ou em serviço social devido ao escopo ali da pesquisa. Mas assim, se você me falasse que era professor universitário, eu ia entender que você ia receber para isso, dessa forma. Como é que funciona isso assim para você? Eu trabalho com consultorias a nível de responsabilidade social. Por exemplo, eu faço consultoria tanto para empresas que querem implementar projetos em favelas ou grupos internacionais que querem também implementar projetos. Entendi. Então, exemplo, em favelas de Belo Horizonte... Então, quem te contrata é a multinacional? Ou empresas do Brasil, né? Aí, são grupos que querem implementar projetos. É porque uma coisa que você poderia perguntar que é realmente interessante, como existem projetos sociais que dão errado? Por que eles dão tanto errado? E tem muita gente procurando por causa da Copa, hein? Não, projeto eu esporte? não senti essa relação ainda Não. Isso ainda não senti essa relação, não. Realmente poderia ter uma relação. E as favelas do Rio? Tá todo mundo de olho nelas? Sem dúvida. Isso sem dúvida. Ainda mais agora A com os gente não pode PTs, né? afirmar que os interesses que estão ocorrendo lá são ligados ao enfrentamento da pobreza. Deve estar fervilhando, né? Porque tirou ali, vamos dizer, uma violência aparente, né? Então agora pelo menos entrar está sendo possível. Então agora cada um com seu discurso. E na verdade para a população, isso não é falado, muitas vezes piora, em diversos aspectos. Diversos aspectos para a população piora essa chegada do poder público. Porque ele chega, um exemplo, Atenção, vamos voltar? Retornamos com a mesa de debates pela TVE Juiz de Fora. Na semana passada foi feito um seminário que discutiu a pobreza na cidade e estamos trazendo esse debate para cá. Josiane, sua pergunta. Eu gostaria da sua opinião com relação ao programa da Bolsa Família. Ele chega a reforçar a pobreza ou ajuda? Pois olhar o programa Bolsa Família é importante pensar que nós estamos falando de uma política pública nacional, que é pensada para todo o Brasil. E aí, nós que estamos aqui no Sudeste, acabamos tendo um olhar parcial dessa política pública. Um exemplo, eu estava anteontem em Alagoas, no Congresso sobre Pobreza. Há um mês atrás estava em Manaus, em outro congresso. E quando vou a esses congressos, eu gosto de fazer sempre uma parte do congresso é feito de uma favela no local. Eu levo as pessoas em loco para fazer um trabalho com elas lá. Até porque serve como trabalho de pesquisa na compreensão das configurações locais sobre pobreza. E o que a gente percebe?
O que a gente percebe é que o Bolsa Família, ele cumpre um papel muito interessante em algumas áreas. Em algumas áreas, ligado ao Norte e Nordeste, o Bolsa Família tem um papel extremamente interessante. Eu cito um exemplo, uma pesquisadora chamada Valquíria Domingues Leão, ela fez uma pesquisa durante 5 anos em mulheres do sertão alagoano e do Vale do Jequitinhonha. E ela pesquisou o seguinte: o que as mulheres faziam com o dinheiro do Bolsa Família? Porque existe aquele mito assim, vai dar para o marido, né, ele vai beber, esse dinheiro não vai ser usado em benefício das crianças. E aí, o que essa pesquisadora percebeu que foi extremamente interessante? Ela percebeu que, primeiro, no primeiro mês que as mulheres ganhavam esse dinheiro, elas, em geral, não conseguiam administrá-lo. É o pressuposto que eu falava. Ou seja, a questão de administração dos meus recursos é algo que você recebeu lá na tua infância. E isso é um aspecto que fortalece a pobreza, porque uma das questões que eu já levantei, muitas pessoas que vivenciam um quadro de pobreza não é somente pela baixa renda, mas pela inabilidade de administração dos recursos. E isso ela percebeu no Bolsa Família. Então as pessoas no primeiro mês, elas gastavam o dinheiro todo em uma semana, e aí continuavam vivendo 3 semanas no aperto. Só que ela estendeu a pesquisa por 5 anos. Ela percebeu que esse dinheiro, com o passar do tempo, pedagogicamente, o dinheiro serviu para uma questão delas aprenderem a administrar esse recurso. E com o passar dos anos, elas conseguiam dosar o gasto semanalmente e chegar até o fim do mês. Ou seja, então eu estou respondendo a sua pergunta para dizer o seguinte: o Bolsa Família, ele cumpre um papel muito importante para um grupo de um segmento, né, de pessoas que estão na pobreza, que estão numa situação de renda zero. Por exemplo, você colocou no início, né, nós temos um dado do IBGE que cerca de 16 milhões de pessoas, elas não ganham menos de R$70 por mês. E 4,8 milhões de pessoas no Brasil hoje têm renda zero. É zero a renda. Ou seja, para essas pessoas, até para que elas entrem no processo de enfrentamento à pobreza, elas precisam daquilo que a LOA chama de mínimo social. Precisa ter um mínimo, até obviamente para ela conseguir se concentrar numa proposta. Porque quando você está vivendo uma situação de extrema miséria, é muito difícil que você enfrente, olhando pela linha emocional, que você consiga reunir forças de enfrentamento. Então o Bolsa Família cumpre um papel extremamente interessante nesse sentido. Agora, é claro que ele não funciona em toda parte. E aí a gente já traz uma outra questão. A pobreza é uma construção singular. A construção de pobreza, a construção de favela, a construção de comunidade carente é uma questão única. E aí é muito difícil uma política nacional, porque obviamente ela não vai conseguir conversar com todas as configurações e vai dar errado em muitas regiões. Cada região tem a sua particularidade. Sem dúvida. Então esse é o problema. Aí a gente pega lá um conjunto de regiões que estão dando errado, principalmente aqui na nossa região, que a gente não vê alguns quadros de pobreza, então a gente entende que o programa ele é negativo, mas não é. A nível de programa nacional, ele cumpre um papel muito importante e com certeza permite que outros passos sejam dados no enfrentamento à pobreza. Mas aí é o desafio. O desafio é, será que nós estamos construindo esses outros passos? Será que nossa sociedade, que vive esse momento de nova legislação, que vive um momento dos mínimos sociais que é a Bolsa Família, será que nossa sociedade, quando eu digo sociedade, eu digo a sociedade civil e o governo, estão conseguindo propor questões que, somadas ao Bolsa Família, somadas aos mínimos, conseguem fazer desenvolvimento? O que a gente desconfia que não. E por que não? Por causa de um desconhecimento do que é a pobreza. Renato, queria colocar essas questões numa outra discussão na nossa mesa de debates. Nós gostaríamos de agradecer as participações de todos vocês aqui no programa de hoje e agradecemos também a sua companhia. Lembrando que nós voltamos amanhã às 11 da manhã. Até lá.